Informação importante, Theo Cury vai trazer para a gente, porque o Pedro citou. A PGR foi instigada pelo STF a se manifestar sobre a questão do passaporte, a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Theo Cury traz nesse momento a decisão de Paulo Gonet. Boa tarde, Theo. Vamos lá, Débora. Boa tarde para você, para o Pedro Venceslau. Ótima tarde para quem acompanha a gente. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, se manifestou contra a abertura de uma investigação e contra também medidas cautelares a serem impostas contra o deputado federal que anunciou que vai ser licenciado do cargo de parlamentar Eduardo Bolsonaro. Bem-vindo ao canal O Top da Política. E para você que gosta de boas informações, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL, decidiu pedir licença do seu mandato para permanecer nos Estados Unidos, alegando que essa foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Pessoas próximas a Eduardo indicam que sua licença também visa evitar a prisão de seu pai e permitir que ele critique mais livremente o presidente Lula e Alexandre de Moraes. A decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de deixar o país e se licenciar do cargo para supostamente não ser preso pegou os integrantes do PL de surpresa. O movimento não foi discutido com a cúpula do partido e tampouco comunicada com antecedência. Pelo contrário, a notícia chegou ao mesmo tempo para todos, o que teria gerado indignação, segundo relatos de integrantes da legenda. Além de condenarem a postura de Eduardo, parte dos parlamentares viu a decisão como uma vitória do governo, já que havia uma pressão grande para que Eduardo não assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O deputado federal Luciano Zucco foi recomendado por Eduardo para assumir a presidência do colegiado. Parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro expressou sua preocupação em relação à permanência do filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. De acordo com relatos de aliados, ele foi informado sobre a situação no final de semana e fez tentativas de convencê-lo a retornar ao Brasil. Ele resolveu, fica lá, fazer seus contatos, buscar maneira de colaborar para que o país volte à sua normalidade democrática. Eu também entendo que apenas internamente não temos como sair dessa situação que nos encontramos no momento, onde uma pessoa é dona de tudo. Tá? Qualquer um entra no seu inquérito, por qualquer motivo, que é dono da vida e da liberdade dessa pessoa. Como, por exemplo, estou sem passaporte, não sei que é só réu, não tenho passaporte. Isso é uma injustiça muito grande. E você, Raquel Landim, como é que você analisa essa decisão de Eduardo Bolsonaro? Você que recentemente o entrevistou, inclusive, né? Ele que está fazendo toda essa articulação lá nos Estados Unidos para conseguir uma proteção para o pai, ou um apoio do governo americano para tudo que ele está vivendo aqui no Brasil e essas investigações que ele está encarando. Tá pegando muita gente de surpresa. Pessoas mesmo próximas ao Eduardo, mas consegui falar aqui com algumas pessoas próximas a ele, e o que eles me dizem é que ele tomou essa decisão, para proteger o pai, para trabalhar na defesa de Jair Bolsonaro, incrementar essas ações que eles estão fazendo nos Estados Unidos e com a intenção de aumentar a intensiva, eles estão falando, atacar totalmente o que eles chamam de sistema, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo. Então, as fontes estão me dizendo assim, o Brasília deve estar tremendo, o pau vai torar. O pau vai torar? Veja o que Eduardo disse lá dos Estados Unidos. Boa tarde a todos vocês. Daqui são 2 horas a menos do que aí, e é bom falar isso porque aí fica a imprensa toda elucubrando onde é que ele está. Será que ele vai ficar em Washington, na Flórida, na Califórnia, no Texas, em Oklahoma, onde ele estava uns dias atrás? Enfim, né? A gente está aqui no momento de adaptação. Eu acredito que eu não vou voltar tão cedo para casa, por isso que na CNN eu respondi que sim, se for necessário, depois de 4 meses de licença, sair do cargo, isso aí vai ser feito, tá? Vamos ver se a gente consegue, em 4 meses, ter algumas boas novidades, mas é complicado.
que é tudo um processo, né? Nada ocorre do dia para a noite. O Moraes ainda tem que tomar as sanções, tem que ver as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que a gente está muito próximo disso. E, inclusive, teve uma matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, cheguei a postar no meu Instagram, não sei se vocês aí acompanharam. Deixa eu botar aqui, para ir olhando os comentários de vocês também. Até aqui. Consegue me ouvir? Olha, de acordo com a matéria dele próprio, na Casa Branca, auxiliares de Donald Trump elaboram um texto que prevê sanções dos Estados Unidos não apenas ao ministro Alexandre de Moraes. E isso surgiu agora? É recente, surgiu agora nos últimos dias. A gente sabe que as sanções a Alexandre de Moraes estão sendo discutidas há mais tempo, só que qual é a novidade? É que agora as sanções englobariam não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas também juízes auxiliares, delegados da Polícia Federal e também integrantes da Procuradoria-Geral da República, como o próprio PGR Paulo Gonet, que teriam embasado decisões de Alexandre de Moraes, concordado com decisões de Alexandre de Moraes, de bloqueio de redes sociais de usuários nos Estados Unidos. Ou seja, esse pacotão puniria não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas todas as autoridades brasileiras que de algum modo atuaram para bloquear perfis e, segundo a Casa Branca, promover censura nas redes sociais. Ou seja, pode envolver esse novo modelo, esse pacotão aí 2.0 de sanções, envolveria pelo menos uma dezena de autoridades brasileiras. 2.0 turbo. E qual é também, Neila, uma questão importante nesse pacotão, nesse texto que está sendo elaborado pela Casa Branca e será submetido, ao fim e ao cabo, ao próprio presidente Trump. Que esse texto, inicialmente, ele vai estipular imediatas sanções a Alexandre de Moraes e dar um prazo de 120 dias para que o Departamento de Estado dos Estados Unidos identifique outras autoridades brasileiras que teriam promovido censura a cidadãos que vivem nos Estados Unidos por meio da derrubada de redes sociais. E qual a intenção nisso? Tem uma questão muito estratégica nesse prazo de 120 dias. Que o governo dos Estados Unidos ele quer ver como as autoridades brasileiras vão se portar depois que as sanções a Alexandre de Moraes já estiverem em vigor. Porque há uma expectativa da Casa Branca que, com as punições a Moraes já em andamento, ele já sofrendo os impactos dessas decisões, que as demais autoridades brasileiras recuarão em seus movimentos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, que também estão na mira, sobretudo os ministros da primeira turma, claro, que é a turma de Alexandre de Moraes, os 5 ministros da primeira turma, que teriam concordado, por vezes, em decisões de derrubada de perfis. Eduardo Bolsonaro conseguirá evitar a prisão do pai Jair Bolsonaro, ficando nos Estados Unidos e contando com as sanções de Donald Trump? O pau realmente vai torar? Ele vai conseguir atacar o sistema mais livremente? Diz aí nos comentários o que você acha e deixa o like. Até o próximo vídeo.